Olá, meus amigos amados. Vamos dar início a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações e livrai-nos do mal. Que assim seja com a graça de Deus. Pois bem, vamos continuar nosso estudo do Evangelho. Estamos estudando o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, Moral Estranha. Nós vimos na palestra anterior o sentido ali da palavra odiar, que quando está no título, quem não odiar seu pai e sua mãe, nós vimos que isso jamais pode ter saído da boca de Jesus, uma vez que ele nos ensinou a honrar pai e mãe. É ter um amor especial, é um amor sublime. E vimos também os porquês, né? Que as modificações de acordo com o local, cada palavra significa alguma coisa, dependendo ali da sociedade em que está inserida. Hoje nós vamos iniciar no item abandonar pai, mãe e filhos. Então vamos lá? Todo aquele que por amor ao meu nome deixar sua casa, seus irmãos, irmãs, pai e mãe, mulher, filhos e suas terras, receberá o cêntuplo e terá como herança a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 29. Meus amigos, olha a colocação. Por amor a meu nome, deixar a casa, deixar os irmãos, as irmãs, pai, mãe, mulher, filho, terra, receberá muito mais como herança, né? É a colocação. O que nós devemos entender aqui? Que Jesus nos fala metaforicamente. Ele está dizendo deixar. Ele não quer que as famílias se desfaçam, que um abandone o outro, que vire as costas. O que ele está nos ensinando é o desapego, que eu já falei na palestra anterior também. É desapegar. Então já que vou desapegar, eu tenho que abandonar meu marido, meus filhos, minha neta? Não, não é isso. É não dar mais valor a tudo que é material e as posses. É minha neta, olha como eu falei, meu marido, minha filha, minha neta. Isso ainda está em nós. Está em nós e nós estamos juntos porque temos que viver juntos, passar juntos, né? Pelas provas, pelo script que escolhemos lá na erraticidade. Cada um desempenhando seus papéis de acordo com a necessidade de ressarcimento e de aprendizado. Então, não é isso, ele não veio colocar para que se destruísse a constituição ali da família, mas para que não houvesse esse apego exagerado, que haja sim o amor, que haja ali o cuidar, o compartilhar, o estar junto, mas não esse apego que dói, esse apego que machuca. Quantas são as pessoas que em nome do amor, esse amor assim, usado também lá como ódio, de uma forma egoística, né? Mata, morre, faz assim atrocidades mil. Então ele nos coloca sobre o desapego. E por quê? Porque nós temos que entender que quando fizermos a nossa passagem para o verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual, eu posso dizer tchau, meus queridos, e até breve. Se assim nos conceder nosso Deus, nosso Pai, se assim eu tenha feito por merecer, nós devemos entender que os ciclos
Nós vivemos em ciclo. O ciclo terreno vai chegar uma hora que vai acabar. O corpo físico terá ali seu desgaste natural, por mais que cuidemos, tem a hora do retorno, mas que o espírito é eterno. É eterno. E aí, nós, no dia a dia, temos que ir praticando esse desapego, porque senão nós vamos olhar para trás com choro, com saudosismo, com lamúrias e podemos ficar muito e muito tempo presos ainda à esfera terrena, né? Então, essa colocação é assim, para não nos fixarmos só nas coisas materiais, mas pensarmos e buscarmos entender que tem ali o nosso lado espiritual, esse lado do mundo espiritual, da vida eterna. E para isso vai depender do quê? Do nosso desapego, do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, de não ficarmos presos, ligados à terra, ligados a ilusões, às posses, né? Então, é isso que Jesus vem nos colocando de uma forma metafórica, porque seguir não era segui-lo só enquanto aqui encarnado, era seguir o que ele ensinava, o que ele praticava, era expandir o amor entre todos. E nós, com nossos pensamentos, quantas e quantas vezes eu mesma, Silvia Helena aqui, ó, a filha demorava para chegar da faculdade. Meu Deus amado, eu acho que a espiritualidade amiga que nos ampara teve muito e muito trabalho, porque eu criava, eu via situações horríveis e horripilantes. É de madrugada, ainda não chegou e tá chovendo e bibibi bababá. E aí? Pensamento cria. Mas com estudo, graças a Deus, fui aprendendo isso. Lá eu estava começando a estudar, ainda estou engatinhando, mas já consegui aprender. Temos que pensar o melhor, porque o nosso pensamento tem um poder imenso de criação. Cria tudo que nos envolve, né? E essa vida que temos hoje de encarnado é uma parte da nossa história como espírito eternos que somos, né? E depois nós vamos desencarnar, vamos estar na vida espiritual, perdão, e vamos ali planejar quando voltaremos, se voltaremos, praticamente vamos voltar, porque temos muitos resgates a fazer, né? Com que roupagem voltaremos? Como seremos? Com quem estaremos? Com os nossos mesmos? Com quem estamos hoje em diferentes papéis? Talvez sim, para a gente aprender aquilo que eu falo. Ai, a minha filha é cabeça dura e não aprende isso. Aí eu venho como filha dela, vamos ver como seria, né? Então, isso suposições, obviamente, mas é isso que ele nos coloca, é o ensinar esse desapego, esse não fiquem tão presos à materialidade, pois que é passageira. Mas vamos continuar lendo. Então Pedro lhe disse: quanto a nós, vede que deixamos tudo e vos seguimos. Jesus lhes disse: eu vos digo em verdade que não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus sua casa, pai e mãe, irmãos, mulher e filhos, que não receba deste mundo muito mais, e no século futuro a vida eterna. Lucas capítulo 18, versículo 28 a 30. Então, amigos, esse item 5 em que Pedro fala isso, né, que deixaram tudo e que estavam seguindo, né, aí ele coloca o quê? Que aqueles que o seguem os ensinamentos, não há aquele que não vai receber muito mais já neste mundo terreno e no próximo, no futuro, porque quando se pratica esse desapego, o peso
fica mais leve, né? Que é chamado no Evangelho de jugo, torna-se mais leve. Por quê? Porque a gente começa a compreender, a encontrar a verdade, a nos libertarmos de posses, coisas que por vezes, quantas pessoas ainda se matam ali para tentar ter, e esquecem de ser, nem sabem mais o que realmente são, para encontrar o conhecimento, o aprendizado, tudo através do desapego, que vai cortando aqueles cordões que por vezes, né, se vermos a história constada ali no livro de história mesmo, dos fazendeiros, da época da escravatura, quantas atrocidades em nome das posses, de coisas desnecessárias, e que no fundo, se nos vermos hoje, nós vamos ver que o material fica, nós não podemos carregá-los, né? Mas a gente teima em carregar aqui nesse mundo, eu quero ter a melhor casa, o melhor carro, o melhor perfume, a roupa de marca. Então a gente pode pegar esse ensinamento que ele nos coloca e carregar aqui, para a nossa realidade. Porque nós dizemos, nossa, parece que eu estou carregando o mundo nas costas. E por vezes estamos. Por quê? Porque queremos. Porque damos importância a isso. E o desapego deve ser não só dessas posses materiais, de coisas como eu citei, casa, roupa de marca, celular de última moda, seja lá o que for, mas também de sentimentos desnecessários. Sabe? Sentimentos desnecessários. Quando a gente começa ali, é igual eu citei, ficar pensando ali, ai minha filha, ai meu Deus, o que será que está acontecendo? É entregar na mão de Deus nosso Pai. Deus nosso Pai, confiar, ter fé, isso significa ter fé. Então, existem muitas, por exemplo, injustiça. Se eu acho que fui injustiçada, a gente já sabe como espírita que não existe injustiça, né? Mas assim, tudo tem um porquê. Mas se eu me colocar na posição de vítima e me sentir injustiçada, eu vou remoer isso o tempo todo, eu vou sofrer. E só quando eu dissipar esse sentimento, eu esquecer, é que esse peso vai sair de mim e eu estarei liberto para outras situações. É o desapego que ele vem colocando com estas palavras que, se não buscarmos entender direitinho, a gente não consegue compreender o que ele nos quis colocar. Porque o apego exagerado adoece não só a nossa alma, o espírito, mas também o nosso corpo. Sobrecarrega, né? Sabe aqueles dias que fala, meu pai, levei uma surra. Mas por quê? Porque nós estamos nos deixando se desgastar, carregando um peso extra, não só do peso do corpo, dos ossos, da gordura, da pancinha, não é disso. O peso de se sentir assim carregado de obrigações, desse apego a tudo, das desilusões, são daquelas lembranças que corroem ainda, temos que praticar o perdão. E tudo isso, gente, nós temos que trabalhar em nós, buscar entender, buscar nos livrarmos, porque senão nós vamos entrar em apatia, não consigo mesmo, não presto, não isso, daqui a pouco da apatia vamos ali para a depressão, porque é doença, mas nós temos que ter fé e buscar sair dela, ter confiança. Nós vamos para o descontentamento. Então,
Vamos entender direitinho o que Ele nos coloca e buscarmos aprender, tornar esse jugo mais leve e deixarmos de lado. Óbvio, precisamos trabalhar, precisamos de condução, precisamos de vestes, mas não precisamos cultivar o ter, mostrar. Por isso que Jesus nos diz, né, que desde esse mundo, esse momento, né, dessa encarnação, se nós conseguirmos nos livrar de toda essa forma de desapego, assim, desse excesso do apego, e praticarmos o desapego, nós já começaremos a receber muito e muito mais. Continuando nossa leitura. Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permite-me ir primeiro dispor do que tenho em minha casa. E Jesus respondeu: todo aquele que, tendo a mão no arado, olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículos 61 e 62. Bem, aqui ele fala em quem olhar para trás não é digno do reino de Deus. E o que é esse olhar para trás? Nós temos lá aquele exemplo, né, da mulher de Ló, que estão deixando tudo ali, e aí ela vira e olha para trás, e Deus lá disse que não era para olhar para trás, e virou uma estátua de sal. Eu lembro da musiquinha que minha neta cantava, tem umas musiquinhas bíblicas, e ela gostava de ouvir, agora passou essa fase. Infelizmente, porque pelo menos tinha ensinamento no que ela ouvia. Mas o olhar para trás é querer deixar tudo resolvido ao meu contento. Deus, hoje, dá uma semana para eu desencarnar, porque eu quero resolver tudo. Isso aqui que é meu, eu vou deixar para fulano que eu amo, para o tal filho eu deixo isso, para aquele outro eu deixo aquilo, como se eu pudesse ali manipular as coisas que eu tenho, a posse, que é meu, e fazer aquilo que eu quero com isso. E não é assim, né? Nós levamos aos desencarnar as lembranças, os sentimentos, aprendizados que tivemos durante a nossa encarnação. O objeto que a gente tem tanto apego vai ser doado, vendido, sabe-se lá o quê. Aquele livrinho que a gente não empresta, nem por irmãozinho que quer aprender, vai virar fumaça, talvez, se ninguém quiser ler. Então, é sobre o apego. Continuemos. Sem discutir as palavras, é preciso procurar aqui o pensamento, que era evidentemente este. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações humanas, porque está de acordo com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia de renúncia à família seria sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos a aplicação desses ensinamentos no sacrifício dos interesses e afeições da família pela pátria? Condena-se um filho por deixar o pai, mãe, irmãos, mulher, filhos para marchar em defesa do país? Não lhe é dado, ao contrário, um mérito por deixar as doçuras do lar, o calor das amizades e cumprir o dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não diz da obrigação da filha deixar os pais para seguir o esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações mais dolorosas são necessárias, mas as afeições nem por isso se rompem. O afastamento não diminui nem o respeito, nem a dedicação de que se deve aos pais, nem a ternura para os filhos. Vê-se, portanto, que até mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, aquelas expressões não seriam a negação do mandamento que determina honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura fraternal e, com mais forte razão ainda, se as analisarmos quanto ao seu espírito. Elas tinham por objetivo mostrar de forma propositadamente exagerada o quanto era importante para o homem o dever de ocupar-se da vida futura,
considerando que elas deviam ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família tinham menos força do que o de uma civilização moralmente mais avançada. Esses laços, muito fracos nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. As separações são necessárias ao progresso, tanto nas famílias quanto nas raças, pois elas se degeneram se não há cruzamentos, se não se mesclam umas com as outras. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso físico. As coisas estão encaradas aqui somente sob o ponto de vista terreno. O Espiritismo faz com que vejamos de maneira mais elevada, ao nos mostrar que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não do corpo, que esses laços não se rompem nem com a separação, nem com a morte do corpo, que eles se fortificam na vida espiritual pela purificação do espírito, verdade consoladora que nos dá uma grande força para suportar as contrariedades da vida. Veja nesta obra, no capítulo 4, versículo 18 e capítulo 14, versículo 8. Bem, amigos, nós vimos aqui que hoje em dia o amor pela família, ele já está numa outra fase, né? Pelo desenvolvimento moral, o crescimento na razão, no raciocínio e no espírito, fez com que esse amor se fortificasse. Mas não deixa de se ter ainda a posse, o apego. E é isso que precisamos trabalhar. Vimos também falar das raças que vão se degenerando porque tinham que se casar primos com primos, irmão com irmão e etc e tal. Para quê? Para se manter as fortunas, né? Era família com família para manter a posse material na família. E aí dá também essa colocação que tem que haver essa miscigenação, essa mistura, para que haja ali o progresso e para que não haja tanto esse apego que até causem problemas genéticos devido a essa colocação que se tinha muito lá anteriormente. E nós sabemos que todos temos uma família espiritual que nos ama e que nós amamos. E que alguns estão conosco e outros estarão. Então vamos sempre aprender de pouquinho em pouquinho. Fiquem com Deus e até breve, meus amigos. Pedimos humildemente a Jesus, nosso mestre e amigo, que esteja conosco na leitura e reflexão do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 6, Vida Espírita, item 1, Espíritos Errantes. Pergunta de Kardec 223. A alma se reencarna imediatamente após a separação do corpo? Às vezes, imediatamente, mas na maioria das vezes, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corpórea, sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza de quase todas as faculdades do espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então aqui podemos refletir que, na maioria das vezes, o intervalo de uma encarnação e outra é relativamente longo, mas há casos em que o espírito que desencarna pode voltar à carne imediatamente, mas isso não é, então, uma situação comum. Num mundo como o nosso, né? Mas ele coloca aqui que em mundos superiores a reencarnação é quase sempre imediata, porque a matéria, o corpo físico é menos grosseiro, né? E o espírito se sente mais livre, e ele fala aqui como os nossos sonâmbulos lúcidos.
E quando nós vamos à Enciclopédia de Parapsicologia, Metapsíquica e Espiritismo, de João Teixeira de Paula, a gente vai entender essa colocação de Kardec, porque nesse caso, sonambulismo é uma faculdade que propicia a emancipação da alma durante o sono de uma forma mais acentuada. Assim, define então o nosso pesquisador João Teixeira. Ele diz, abre aspas, é um estado em que o espírito, estando quase que inteiramente liberto dos liames corporais, tem noção perfeita da sua capacidade. No livro dos médiuns, no capítulo 14, item 171, tanto quanto na Revista Espírita de 1859, página 120, é colocado que o sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, tratar-se de duas ordens de fenômenos que se encontram frequentemente reunidos. O sonâmbulo age por influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe além dos limites dos sentidos. O que ele diz procede dele mesmo. Suas ideias, em geral, são mais justas do que no estado normal. Seus conhecimentos são mais amplos, porque sua alma está livre. Pergunta 224. O que é a alma nos intervalos das encarnações? Espírito errante, que aspira a um novo destino e o espera. 224a. Qual poderá ser a situação desses intervalos? De algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não existe, propriamente falando, limite extremo determinado para o estado errante, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca é perpétuo. O espírito tem sempre a oportunidade, cedo ou tarde, de recomeçar uma existência que sirva à purificação das anteriores. 224b. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas para alguns é também uma punição infligida por Deus. Outros pedem o seu prolongamento para prosseguir estudos que não podem ser feitos com proveito, a não ser no estado de espírito. Então vejam que interessante aqui todo esse assunto. O que é a alma nos intervalos das encarnações. E aqui o espírito errante, né? O espírito que está no intervalo entre uma encarnação e outra, está na erraticidade. Então, o espírito errante aqui não é no sentido de que o espírito erra, e sim que o espírito está localizado na erraticidade, aguardando, cada qual à sua maneira, a próxima oportunidade da experiência no corpo físico. 225. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Muito bem, e vemos isso nos nossos estudos, nas nossas sessões, onde há espíritos que se comunicam conosco, que estão na erraticidade e se comunicam conosco, trazendo comunicações difíceis, situações complicadas, e outros que são espíritos em melhores condições e trazem a mensagem de alento, de coragem, enfim, estão na erraticidade e são diferentes. 226. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Os que devem reencarnar-se, sim, mas os espíritos puros que chegam à perfeição não são errantes, seu estado é definitivo. Nota de Allan Kardec.
No tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes ordens ou graus, pelos quais passam sucessivamente, à medida que se purificam. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um corpo, errantes ou desligados do corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem, espíritos puros ou perfeitos e não tendo mais necessidade da encarnação. Vejam então que espíritos errantes são aqueles que estão no intervalo das encarnações. Entre esses, há espíritos de alguns graus diferentes um do outro, aqueles que são inferiores e outros menos inferiores, alguns em estado melhor. Só os espíritos que chegaram a um grau de pureza, à perfeição relativa, é que saem desse estado de espíritos errantes, porque eles não têm mais necessidade de encarnação. Eles estão em outro estado. Não ficam nesse estado errante, aguardando uma nova oportunidade no corpo para continuarem o seu progresso, porque já efetivaram esse progresso. Pergunta 227. De que maneira se instruem os espíritos errantes, pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós? Estudam o seu passado e procuram o meio de se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, escutam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Então vejam que aqui os espíritos errantes que estão nesse intervalo, aguardando as encarnações, podem buscar instrução. 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Os espíritos elevados, ao perderem o seu invólucro, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois de outra maneira pertenceriam à primeira ordem. 229. Por que os espíritos, ao deixar a terra, não abandonam as suas más paixões, desde que veem os seus inconvenientes? Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente vaidosas. Acreditas que ao deixá-lo perderão esse defeito? Após a partida da terra, sobretudo para aqueles que tiveram paixões bem vivas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve, guardando todas essas coisas más, pois o espírito não está inteiramente desprendido. É apenas por momentos que ele entrevê a verdade, como para mostrar-lhe o bom caminho. Então vejam que não é fácil assim deixar-nos comportamentos viciosos. Não é porque desencarnamos que nos tornamos lúcidos. Muitas vezes temos tantas dificuldades morais e apegos à matéria ou a condições que a matéria nos proporciona, que ao desencarnarmos nem nos apercebemos disso, ou ficamos ali plasmando situações às quais estamos ligados sem perceber que somos espíritos, que estamos em processo evolutivo e sempre vamos precisar da ajuda da espiritualidade superior, da paciência, até que a gente consiga perceber essas situações e devagarzinho ir mudando esses comportamentos viciosos. 230. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar-se bastante, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que ele põe em prática as novas ideias adquiridas. Isso, é por isso que encarnamos, para provar, passar por provas. Se nos instruímos no plano espiritual, ali na erraticidade, quando passarmos pela prova, vamos ver se realmente aprendemos ou não nesses instantes de instrução que recebemos, 231. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos segundo os seus méritos.
sofrem as paixões cujos germes conservaram, ou são felizes, segundo a sua maior ou menor desmaterialização. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. É assim que ele busca os meios de o atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade, e isso é uma punição. 232. No estado errante, os espíritos podem ir a todos os mundos? Conforme. Quando o espírito deixou o corpo, ainda não está completamente desligado da matéria e pertence ao mundo em que viveu ou a um mundo do mesmo grau, a menos que durante a sua vida tenha se elevado. Esse é o objetivo a que deve voltar-se, pois sem isso jamais se aperfeiçoaria. Ele pode, entretanto, ir a alguns mundos superiores, passando por eles como estrangeiro. Nada mais faz do que entrever, e é isso que lhe dá o desejo de se melhorar para ser digno da felicidade que neles se desfruta e poder habitá-los. 233. Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores? Vêm frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os orientar. Ai, graças a Deus que vem, né? Nós mesmos temos vários exemplos de muitos espíritos de escola que reencarnaram, que vieram a esse mundo nosso e que ainda vêm nesse mundo de provas e expiações para nos exemplificar, para nos auxiliar a entrever o que é um espírito evoluído, o que é a fé, o que é a superioridade. Item 2, mundos transitórios, pergunta 234. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécie de acampamentos, de lugares em que possam repousar de erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os outros mundos, graduados de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-los e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. 234-A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los para seguir o seu destino. Figurai-os como aves de arribação descendo numa ilha para recuperarem suas forças e seguirem avante. Nossa, que maravilha! São os mundos transitórios. 235. Os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? Certamente. Os que assim se reúnem têm o fito de se instruírem e poder mais facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores até chegar à posição dos eleitos. 236. Os mundos transitórios são, por sua natureza especial, perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não, sua posição é apenas temporária. 236-A. São eles ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não, sua superfície é estéril. Os que os habitam não precisam de nada. 236-B. Essa esterilidade é permanente e se liga à natureza especial? Não, são estéreis transitoriamente. 236-C. Esses mundos seriam, então, desprovidos de belezas naturais? A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que as que chamais belezas naturais. 236-D. Sendo transitório o estado desses mundos, a Terra terá um dia de estar entre eles? Já esteve.
236e. Em que época? Durante a sua formação. Nota de Allan Kardec. Nada existe de inútil na natureza. Cada coisa tem a sua finalidade, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida se expande por toda parte. Assim, durante a longa série de séculos que se escoou antes da aparição do homem sobre a Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, sobre essa massa informe, nesse árido caos em que os elementos se confundiam, não havia ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades nem as nossas sensações físicas, ali encontravam refúgio. Deus quis que, mesmo nesse estado imperfeito, ela servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria dizer que, entre os bilhões de mundos que circulam na imensidade, apenas um, perdido na multidão, teve o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria a utilidade dos outros? Deus só os teria feito para recrear os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em todas as suas obras, inadmissíveis quando se pensa em todas as que não podemos perceber. Ninguém poderá negar que há, nesta ideia dos mundos ainda impróprios para a vida material, e entretanto povoados de seres apropriados ao seu estado, alguma coisa de grande e sublime, onde talvez se encontre a solução de mais de um problema. Nossa, queridos irmãos, quanto estamos distantes de ter a condição de reconhecer Deus na sua onipotência, na sua onisciência, de nos reconhecer como obras de Deus, de reconhecer cada elemento do universo, a sua grandiosidade, o seu objetivo. Somos muito pequeninos ainda, mas, graças à bondade de Deus, já fomos mais ignorantes e trilhando esse caminho que Ele determina, que Ele determinou a cada um de nós que vamos chegar à perfeição relativa, haveremos de ser mais felizes ao reconhecer toda essa grandiosidade e também ter um sentimento de gratidão imenso, infinito, por fazer parte desta criação. Até o próximo encontro.